Oiê, desejo que esteja bem, passando novamente para falar de coração para coração e trazer mais uma das minhas perspectivas. O tema hoje é ancestralidade energética, o fio genético espiritual. Energia é luz e luz é informação. Trago essa e todas as outras perspectivas que já venho compartilhando, né? Tudo que Chama Gêmea trouxe para minha vida, muito amor, cura e transformação. Todos esses processos, conhecimentos, filosofias, teorias, estudos, analogias, né? Percepções sutis, métodos e milhares de formas, né? Para compreendermos e refletirmos sobre as circunstâncias específicas da vida, né? Acredito que só assim, né? Dessa forma, de forma consciente, podemos resignificá-las, né? Por isso que o conhecimento liberta, pois quando sabemos, inevitavelmente mudamos. Então é sobre isso, né? Esse processo gigantesco que é o desenvolvimento humano, né? Todos nós, de alguma forma, passamos pelas mesmas circunstâncias em algum momento, né? Porque tudo está conectado, estamos todos conectados, né? Independentemente de crença, de valores, de raça, de religião, de dinheiro, enfim, de qualquer coisa que aconteça, todos nós, inevitavelmente, em algum momento, passamos pelas mesmas situações, né? Ou situações bem parecidas, exatamente para esse processo nosso aqui, né? Somos espíritos vivendo uma experiência humana. Isso aqui é um grande jogo espiritual, né? Para purificarmos nossos erros e transcendermos e nos elevarmos como espírito, né? Iluminar nossa consciência, trazer conhecimentos à tona, né? Assim, inevitavelmente mudamos. Através da compreensão de nossas raízes, podemos encontrar um senso de propósito e conexão mais profundo em nossas vidas, né? Imagine uma teia complexa de fios entrelaçados e interconectados em infinitas possibilidades. Cada fio representa um ancestral, uma pessoa, uma cultura que contribui para quem somos hoje. Alguns desses fios são mais fortes, né? Porque representam antepassados que deixaram marcas profundas em nossa história genética e espiritual. Outros fios podem ser mais tênues, mas mesmo assim são importantes, pois eles nos conectam a parte de nós mesmos, né? Que talvez não conhecêssemos antes. Assim como em nosso DNA, apenas 0,1% de diferenças genéticas nos separam de outras pessoas, né? Também em nossa ancestralidade espiritual há uma unidade subjacente que nos liga uns aos outros. Como eu falei, tudo está conectado, né? Deus não joga dados, nada é coincidência ou por acaso. Da mesma forma que os diferentes fios em uma teia formam uma única estrutura coesa, todos nós fazemos parte de uma grande rede de humanidade, com cada ancestral e sua história contribuindo para a riqueza desse sistema. Reconhecer e honrar nossa ancestralidade é lembrar que, apesar de nossas diferenças, todos nós fazemos parte de algo maior que nós mesmos. Quando reconhecemos a energia da nossa ancestralidade, abrimos portas para a conexão mais profunda com a sabedoria ancestral. A conexão com o espírito traz um novo paradigma de cura. Ancestralidade é cultura, fonte de vida, sabedoria, identidade, pertencimento e criatividade. É um fio condutor energético que conecta passado, presente e futuro e forma uma teia de relações entre as diferentes culturas e humanidades. Através da cultura, podemos nos conectar com nossas origens, entender nossa história e encontrar um lugar dentro da sociedade. É um treinamento consciente, consistente e contínuo de autoconhecimento, alinhamento energético, expansão de consciência no aqui e agora. Por isso, esteja bravamente acordado, preparado e consciente para milhares de novas perspectivas que cada vez mais vão surgir, né, nesse novo mundo, nessa nova era, nesse novo cenário tecnológico com a inteligência artificial, né, rumo ao futuro. Enfim, precisamos nos desconstruir, porque assim criamos menos resistência e atrito. Para estarmos aqui hoje, nossos ancestrais venceram muitos desafios, romperam muitas barreiras, superaram grandes obstáculos. Você sabia que de forma negativa, promessas, pactos e acordos feitos por nossos ancestrais podem atrapalhar e dificultar a nossa evolução no aqui e agora e para as próximas gerações? E que de forma positiva também trazemos conhecimentos empíricos, habilidades e dons? É sobre isso. Todos nós somos o resultado desses muitos que nos antecederam. Trazemos em nosso DNA a herança de cada antepassado nosso que viveu nessa terra antes de chegarmos aqui. As células do nosso corpo carregam memórias ancestrais pelo nosso código genético. Isso influencia muito nossa vida aqui hoje. Como eu falei, né, das promessas do pacto e dos acordos, né? Se a gente não tem consciência, a gente acaba reproduzindo padrões pela eternidade, porque a gente não faz esse trabalho de autoconhecimento, alinhamento
alinhamento energético, expansão de consciência no aqui e agora. Hoje temos essa possibilidade exatamente para que o mundo evolua, possa evoluir, né? Nada é por acaso. Nesse sentido, nunca estamos sozinhos. Aceite, compreenda e perdoe. Estamos aqui só de passagem. Procure ser a sua melhor versão. Trabalhe na sua plataforma energética de forma sobrenatural, de corpo, mente e espírito, para que assim você ajude não somente a você, mas contribua também para a sua geração futura, né? Para a sua linhagem, né? É sobre isso, né? Não é sobre ter, gente, é sobre ser. É importante a gente passar conhecimento, orientação, educação, acolhimento, amor para nossos filhos, para que os nossos filhos passem para os filhos dele, é assim, construam uma sociedade melhor, né, com valores morais, com princípios, com base, né, com ética, com virtudes, né, é sobre isso, tá bom? Mesmo que tenhamos que lidar com a partida de nossos entes queridos e que não tenhamos tido a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, eles estão dentro de nós integralmente, né? Por isso a importância de honrá-los, né? Podemos imaginar todos eles em um grande círculo, né? Nos abraçando em uma corrente energética de amor, de cura, de transformação, né? Nos perdoando, nos conectando, porque ninguém tem a intenção de ferir. As pessoas ferem porque elas são feridas, ela não consegue oferecer aquilo que ela nunca aprendeu, que ela nunca recebeu, entende? E a gente só pode mudar o outro oferecendo a ele o que ele não tem. Então é sobre isso, né? Sobre essa perspectiva. Eu sei que é difícil, não é tão fácil, mas é um processo, né? Estamos aqui exatamente para passar por esse processo. Então é hora de expandir, né? Não herdamos dele somente as características biológicas. Herdamos também o que está no plano sutil, aquilo que não vemos fisicamente, mas se faz muito presente, como jeitos, trejeitos, manias, dons, defeitinhos, talentos e até as doenças, né? Por isso a importância do autoconhecimento, alinhamento energético e expansão de consciência, porque podemos identificar vários padrões, né? Que não é que a gente identifica que não é nosso, né? E assim a gente pode destravar várias barreiras, né, vários bloqueios energéticos causados pela nossa ancestralidade e seguir rumo a uma evolução muito mais alinhada, próspera, abundante, conectada, abençoada, enfim, só coisas extraordinárias, né? E assim eles agradecem, né? Porque eles também se libertam, é sobre isso. Se pararmos para pensar sobre como a vida era antigamente, quanta força várias gerações precisavam ter para sobreviver às muitas dificuldades, né? As doenças que não tinham cura, as guerras, as perdas, que não eram poucas, né? Não importa a ordem que fossem, a necessidade de abandonar seus locais de nascimento para salvar a família, né, aos recomeços, reinícios e reconstrução, né? Ainda hoje, muitos lugares do mundo ainda passa por isso, e isso é totalmente revoltante, né? A gente precisa se unir para ajudá-los também. É sobre isso. Muitas e muitas mortes em vão pelo abuso do poder, fanatismo religioso, ganância, conquista de território, né? Muita barbaridade, caos, medo, crueldade, dor. Eles desbravaram o mundo por nós, né? Um mundo muito difícil. Hoje o mundo, por mais que você ache que está difícil, está muito mais fácil do que antigamente. Por isso a gente tem que ser grato, né? É sobre isso. A interpretação sem conexão com o coração não gera sentimento de mudança. Imagine todas as mulheres, né, que antecederam a sua vida, passaram por situações boas e também ruins, né, difíceis, dolorosas, né? Cada uma dessas situações gerou diferentes aprendizados que foram passados de geração para geração, entende? Os sofrimentos, as bagagens energéticas, vem coisa boa, mas também vem coisa ruim. Tanto de forma física quanto de forma mental, emocional e energética. Por isso você é a soma de todas as mulheres, né, de sua família, compartilha da mesma força, das mesmas dores, inseguranças e potencialidades. Dessa maneira, é muito comum que nós passemos pelas mesmas situações da nossa ancestralidade, né, feminina, vivida anteriormente, exatamente para identificar os padrões, aceitar, compreender e perdoar e passar para um próximo nível, né? A gente não repete padrão à toa. Exemplo, a reprodução de padrões tóxicos, limitantes, escassos, né? Relacionamentos abusivos que se repetem na família, vícios, dependências, atitudes destrutivas, inseguranças, medos ou até mesmo tendências de comportamento e profissionais, né? Família, por exemplo, família de professores, de empresários, de mulheres que se dedicam ao lar e tantos outros exemplos, né? Falei sobre o sexo feminino, fica mais fácil, mas é só inverter os papéis. Um exemplo de ancestralidade de resistência no aspecto espiritual é a presença da linha das almas, né, dos pretos velhos, atuantes em muitos rituais
de religiões africanas, né? Os pretos velhos são incorporados pelos iniciados, né, e sacerdotes a fim de ajudar na solução dos dos diversos problemas de quem os procura, né? Entrando um pouquinho aí na Umbanda para já ir desconstruindo, né? Porque espiritualidade não é tradição ou regra, espiritualidade é sentimento. E assim como temos uma ancestralidade, temos histórias muito antigas, né? E que aí trazemos essas referências. E aí a gente acaba procurando essas linhagens que têm identificação. Nós estamos aqui para julgar, né? Estamos aqui para expandir, né? E evoluir de forma sobrenatural. Conectar-se com sua ancestralidade energética é uma jornada de amor, de autoconhecimento e cura. O termo ancestralidade, embora percebida em diferentes contextos, está relacionado com o sentido de herança, né? Expressa a nossa conexão com os nossos antepassados. Essa herança pode ser positiva ou negativa, como eu falei, né? Por isso a importância do autoconhecimento, alinhamento energético, expansão de consciência no aqui e agora, para que a gente possa identificar tudo isso, o que é nosso, o que é do outro, e aceitar, compreender e perdoar e liberar e seguir rumo de forma sobrenatural a uma nova era. O desenho de uma árvore genealógica retrata essa conexão. É uma representação muito intuitiva para sintetizar o contexto da ancestralidade, né? Partes dessa história podem se perder, obviamente. Imagina uma grande árvore, né? Nem tudo tá pertinho. Tem pontas que estão aqui, tem folhas que estão lá, né? É sobre isso. A gente acaba se perdendo, né? E a reconstrução de uma genealogia depende de fatores como a disponibilidade de informações que tem sobre os antepassados, né? E quanto se tem acesso a elas. A gente acaba se perdendo sobre isso, né? E nem isso é ensinado nas escolas, nem isso é ensinado, não é ensinado a procurarmos quem somos, né? E por que de estarmos aqui. Só é ensinado o que o governo quer que a gente contribua, né? É sobre isso. São raras as populações cuja possam informar informações genealógicas completas por mais de 3 ou 4 gerações, o que dificulta muito rastrear a origem dos antepassados, principalmente em populações miscigenadas como a nossa, né? O Brasil é um país muito miscigenado, porém também extraordinário porque acolhe o mundo todo e seremos o grande berço da espiritualidade, né? É sobre isso. Avanços tecnológicos das últimas décadas têm permitido investigações aprofundadas acerca do nosso material genético, que se tornou uma importante ferramenta para melhorar a compreensão da nossa história evolutiva e ajudar a suprir as limitações dos estudos genealógicos. Por exemplo, por meio de análise de sequências genômicas, a ciência que estuda o genoma humano, esses análises variam entre indivíduos e população. Tornou-se assim possível fazer inferências mais precisas em relação aos movimentos migratórios das espécies em relação aos movimentos migratórios da espécie humana pelos continentes, bem como sobre a ancestralidade genética, isto é, a origem de um indivíduo e de seus antepassados inferida com base no DNA. Resumindo, hoje já existe testes da ancestralidade, né, em alguns países aí do mundo. Você manda uma amostra da sua saliva pelo correio mesmo, eles te enviam toda a jornada migratória da sua ancestralidade, né? Todo o seu processo, todo o processo da sua árvore genealógica. É incrível e extraordinário, né? Resgatar nossas origens com base no DNA só é possível devido às variações genéticas existentes, né? As mutações que vão acontecendo e os geneticistas conseguem identificar e ir atrás, né? O principal mecanismo que gera essas variações é a mutação, processo que leva às alterações na sequência dos nucleotídeos do DNA, que podem ocorrer espontaneamente ou por meio de ações externas. Qualquer um de nós está sujeito a sofrer mutações e apresentar variações genéticas. Estima-se que, a cada geração, em média, 175 novas variações genéticas podem surgir em um indivíduo. Olha que incrível, né? O seu conhecimento liberta, você tem informação sobre a sua ancestralidade, sobre quem verdadeiramente você acaba trabalhando de forma sobrenatural. E as mutações vão acontecendo, porque você está mandando novas informações para suas sinapses, para suas células, o seu corpo acaba agindo e reagindo, né? E sobrevivendo de outra forma, e isso muda, né? Tudo. Também podemos ter uma conexão ancestral, né,
com pessoas e culturas com quem compartilhamos valores, crenças e tradições. É importante lembrar que, assim como o processo evolutivo genético, a ancestralidade espiritual não é determinada apenas por linhagem sanguínea, né? Temos também origem cósmica, origem estelar, enfim. Agora é hora de expandir a consciência para novas e descobertas, né? Somos seres, somos fragmentos de Deus, fragmentos do universo, né? A nossa ancestralidade energética é tão importante quanto a nossa história genética. Não há como negar que a popularidade dos testes da ancestralidade genética tende a aumentar. Obviamente, eu quero. Em uma sociedade já tão dividida e polarizada por questões da cor da pele como a nossa, inclusive, não seria esse um ponto favorável, né, para a discriminação? Obviamente que sim, né? Conhecimento liberta, gente. A ancestralidade energética, sob um ponto de vista social, mais do que compartilhamento de variantes, né, da mutação no DNA, está relacionada com o legado que os nossos antepassados nos deixaram, né, e que hoje nós, com consciência e ferramentas, né, disponíveis e evoluídas, né, vamos deixar para as próximas gerações. É sobre essa perspectiva, né? O que você procura por você. Não é pessoal, vibracional, é energia. Mantenha a frequência de seus pensamentos bem elevados e se blinde energeticamente. Ancestralidade genética. Ancestralidade energética, o filho genético espiritual, mais uma perspectiva sensacional, né? Tudo de forma prática, objetiva e bem simples, porque o contexto é muito amplo e muito complexo, e muito incrível e extraordinário, né? Trago para você um pouquinho de luz, porque luz é informação. É sobre isso. Beijo grande no coração, fica com Deus e bebe água.